A Sony acabou de anunciar a Sony ZV-E10 Mark II. A gente esperou durante muito tempo esse anúncio, mas será que realmente vale a pena? Ela anula a anterior? E agora? Vale ressaltar que eu não estou com a câmera aqui na minha mão para poder testar. A Sony hoje não trabalha dessa forma aqui no Brasil, infelizmente. Até um sinal aí que eu não sou patrocinado pela Sony, mas eu tô com todas as informações sobre a Sony ZV-10 Mark II. Eu tô gravando esse vídeo na data de lançamento, tem 2 horas que ela foi lançada, é o momento que eu sentei aqui para poder gravar isso. Eu analisei todos os vídeos ali para eu conseguir ter o máximo de informação dos reviews gringos que já estão com a câmera na mão, para conseguir te passar aqui as melhores informações sobre esse anúncio. Eu já estava esperando esse anúncio, mas eu não estava esperando agora no início, quer dizer, na metade do ano, né? Eu estava esperando mais pro final, até falei isso no vídeo aqui do canal, que a Sony geralmente lança mais pro final, então eu de fato estava esperando lá para setembro algo relacionado à Sony ZV-10, mas não nesse nível que foi a ZV-10 Mark II. Até um lado positivo, eu adoro queimar minha língua, eu gosto de estar errado para que venham novas oportunidades e novas situações. E essa ZV-10 Mark II marca um novo momento, mas já vou te adiantar aqui que ela não anula a ZV-10 Mark I, que é a versão anterior aí que muita gente tem e que eu tenho também. Por quê? Basicamente, ela tende, tá? Ela tende, agora no momento, ficar um pouquinho mais barato. Ela tende, eu não tô falando que ela vai ficar, depende muito do mercado brasileiro, aqui as coisas funcionam de uma outra forma, tem essas questões de impostos. Só que a ZV-10 Mark II, ela veio num preço mais caro do que a ZV-10 Mark I veio quando lançou. Ela tá vindo agora a $1.000, então sem a lente do kit, com a lente do kit fica $1.100 mais ou menos, enquanto a ZV-10 Mark I foi lançada a $700, então ela teve um aumento. Consequentemente, já te falando de preço dessa primeira parte, que é a que mais impacta o mercado brasileiro, eu não acredito que ela vá anular a ZV-10 Mark I, porque com esse imposto, se a gente fizer a conversão direta, dá hoje na casa dos 5 mil e poucos reais. Só que tem toda essa questão de imposto, dessas questões de impostos brasileiros. Então, com os impostos, ela deve, estou apenas supondo aqui, ela deve chegar na casa dos 9, 10 mil. Então, nessa faixa de preço, já tem aqui no Brasil a Sony A6700, que também é nessa faixa, e um pouquinho mais tem a FX30, que compartilham o sensor. Tá? A ZV-10 Mark II também tem esse sensor. Então, é aquilo, né? Ela vai sair bem mais cara do que a ZV-10 Mark I, que hoje, aqui no Brasil, tá na casa dos 5.500 na loja que eu indico. Ela aumentou o corpo dela veio diferente, por conta, principalmente, da bateria. Eles botaram a bateria mais parruda, que também já tinha na 6700 e na ZV-E1 FX30, toda essa linha mais nova aí, mais potente, já tinha essa bateria. Ela vai ali mais ou menos 2 vezes a mais do que a bateria antiga, na FW50, que tinha anteriormente, que era um fator bem negativo da Sony ZV-E10 Mark I. Esses nomes vão me complicar. Então, consequentemente, eles fizeram um corpo um pouquinho maior, com algumas características da Sony ZV-E1, que é a full frame, que eu estou utilizando para gravar esse vídeo no momento. O cartão de memória também passou para a lateral, assim como é nessa câmera aqui também, e também eles botaram um microfone igual dessa câmera, então o microfone ali de cima é mais parrudo, com uma tecnologia diferente que ficou bem interessante. Para você que é criador de conteúdo e precisa, às vezes, utilizar esse microfone. Como eu falei, ela compartilha muitas coisas da Sony A6700, logicamente não é igual, porque senão o preço não era diferente, né? Em dólar, ela tá vindo a $1.000, a Sony A6700 está na casa dos $1.700. Tô falando em dólar porque é do lançamento, tá bom? Ela carrega o mesmo sensor de 26 megapixels, então ela ganhou 2 megapixels a mais do que a ZV-10 Mark I. Só que o que mudou mesmo de fato foi na questão de vídeo. Ela ficou muito interessante. A gente conseguiu agora ter uma implementação de um 4K 60 quadros por segundo, 422 10 bits. Então você vai poder utilizar o S-Log3 com uma profundidade de cor muito melhor do que tinha na anterior, que era apenas 8 bits. Só que aí a gente já precisa falar sobre estabilização. Uma das grandes diferenças dela para a 6700 e para a FX30, ela não tem estabilização no corpo. Então a estabilização que conta nela é a mesma que tinha anteriormente digital. A digital mesmo, a Active, a máxima que tem, ela tem um crop um pouquinho maior, ela tem um crop de 1.6. Então, além de ser um sensor APS-C com um crop de 1.5, vai ter esse crop adicional quando você botar esse modo de estabilização digital. Ela ainda é uma câmera
indicada para utilizar com gimbal. Ontem, se você estiver vendo na cronologia certa aqui, saiu um vídeo no canal sobre LUT direto na câmera, e eu citei a 6700, a FX30, tudo isso. E agora você também vai poder fazer isso na ZV-10 Mark II. Você vai poder botar o seu LUT direto na sua câmera, seja para você gravar direto com LUT, que eu não indico, ou para você ter uma monitoração melhor para depois você fazer o seu color em S-Log. E já falando disso, ela carrega também o mesmo menu das câmeras novas da Sony. Então ela mudou completamente nessa parte em relação à versão anterior. Ela agora tem esse menu novo que é completamente diferente dessa versão anterior. E falando de menu, eles fizeram uma coisa que eu achei muito interessante. Muda de fato alguma coisa? Não, mas é interessante. Ele agora tem um menu vertical. O que seria isso? Na parte de baixo ali, você tem as suas informações do seu triângulo de exposição, seu obturador, a sua abertura e o seu ISO. Quando você vira a câmera para a vertical, eles vão para baixo da câmera, então ela fica numa orientação vertical também. É interessante para você que grava. Hoje em dia as entregas hoje são 90%, né? Vamos colocar assim. Para mim era dessa forma, 90% na vertical, então é algo bem interessante. Uma outra coisa é sobre o foco. Ela carrega esse foco melhor que tem hoje em dia, né? Um foco bem rápido. Da ZV-10 Mark II já era um foco bem preciso em relação a outras câmeras, como a 6300, 400, 500, 600. Ela agora carrega foco em algumas coisas, como essas câmeras mais novas, como foco em pessoa, foco em animal, foco em ave também. Eles consideram separados, tá? Não é burrice minha. E o último ponto, mas não menos interessante, é que ela agora tem Dual ISO base. Então o S-Log 3 ele vai carregar o mesmo ISO base da FX30 e da 6700. Você vai ter ali o ISO base em 640 e depois ele vai para 2500. Ah, Rodrigo, eu posso usar o meio deles? Pode, se você quiser você pode, só que a máxima qualidade vai ser nesses dois ISOs ali. Ele não vai muito acima, igual essa daqui, por exemplo, que eu tenho, que vai a 12.800, é o segundo ISO base, mas mesmo assim já é um baita avanço em relação à versão anterior. Obviamente a gente ainda vai ter que esperar um pouquinho, ela vai ser lançada oficialmente para a compra, a pré-venda para compra amanhã, só que aqui no Brasil a gente sabe que ainda vai demorar um pouquinho para ela chegar por aqui. E como eu falei, a gente tem que esperar para ver como vai ficar essa relação de preço dela, se de fato ela vai vir num preço tão acima da ZV-10 Mark I e na mesma faixa da 6700. Se isso acontecer, hipoteticamente, eu ainda não tenho essa informação, eu não vejo o futuro, se isso acontecer, a 6700 é mais interessante que a ZV-10 Mark II. Tudo vai depender das questões de impostos e do nosso mercado brasileiro no momento. Agora, como eu falei lá no início, eu não acho que ela anule a primeira versão, porque a primeira versão ainda é uma ótima opção para você ter em 2022, para você que estava esperando, espero a ZV-10 Mark II ou compro a ZV-1 Mark... Nossa, esses nomes estão complicados, né? ZV-10 Mark I, qual das duas que você pode comprar? Cara, se você tiver cacife, dinheiro e tiver como esperar, você pode esperar a ZV-10 Mark II. Só que aí é isso que eu falei, ela pode vir num preço muito mais alto e aí você vai ter que optar pela 6700. Mas eu não acho que ela anule a versão anterior, que agora tem um custo bem baixo em relação às outras câmeras da Sony, com uma qualidade sensacional ainda nos dias de hoje em 4K. Agora eu quero saber de você, o que você achou da Sony ZV-10 Mark II? Se você estava na dúvida, você vai esperar para comprar ela? Você acha que vai vir num preço muito alto? São muitas questões ainda que vão ficar no ar por enquanto, mas eu queria muito saber a sua opinião aqui nos comentários. A gente pode discutir um pouquinho sobre isso aqui nos comentários também. Ainda tem muito conteúdo sobre a ZV-10 Mark I para sair aqui no canal, então se inscreve. Não esquece de ativar o sininho para você não perder os próximos conteúdos. Eu acho que eu vejo você no próximo vídeo, ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou!